Olá, meus queridos irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Meu nome é Luana Cleia e eu estou aqui para compartilhar a poderosa palavra de Deus com a sua vida. Espero que esteja tudo bem com você. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a Bíblia nos diz o seguinte: Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E aí no versículo abaixo nós temos a resposta: Eu, o Senhor, que esquadrinho a mente e provo o coração, para dar a cada um segundo o fruto das suas obras. Este versículo fala de como nós, seres humanos, somos vulneráveis quando se trata das nossas emoções. Nós sabemos que as nossas emoções elas variam constantemente, diariamente. Há momentos que estamos extremamente felizes, há outros momentos que estamos tristes, há momentos que estamos até depressivos e não temos vontade de falar, de conversar, de dividir as coisas ou até mesmo de viver. Não é verdade? Há muitas variações nas emoções humanas. Mas a Bíblia diz que nós não podemos confiar nestas emoções, exatamente porque elas são variáveis. E então, no que nós devemos confiar? Nós devemos confiar naquilo que é permanente. Está escrito na Bíblia Sagrada, palavras do Senhor Jesus: Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus, ela permanece. Nós, num dia estamos melhores, no outro dia estamos piores, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. E a Bíblia nos diz também que Deus é imutável, que nele não há mudança alguma ou sombra de variação. O escritor aos Hebreus nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, apesar de nós sermos seres com emoções muito variáveis, nós temos um Criador que não muda, que permanece o mesmo, os seus preceitos, a sua concepção do que é certo e do que é errado permanece imutável. Nós sabemos que na atualidade, no mundo pós-moderno no qual nós vivemos, os conceitos de algumas coisas que antigamente pareciam erradas, hoje em dia já não são mais, já são tidas como corretas e aceitáveis. Mas os preceitos de Deus, eles continuam imutáveis. Teve um certo tempo na minha vida que constantemente o Espírito Santo fazia bradar no meu coração alguns versículos bíblicos. É muito bom quando a gente é leitor da Bíblia, porque está escrito que o Espírito Santo, ele nos fará lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, quando nós lemos a Bíblia, estamos passando por algum momento de dificuldade, de aflição, onde as nossas emoções querem dominar o nosso ser, os versículos que nós já lemos, eles vêm à nossa mente e eles vão, de certa forma, nos dando uma direção e um rumo. E nesse momento que eu passei, os versículos que sempre vinham à minha mente eram os seguintes versículos: Amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse versículo Jesus pronunciou no Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Um outro versículo que sempre vinha à minha mente era: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Esse versículo está escrito em Provérbios, capítulo 25, versículo 21, e também o apóstolo Paulo cita este mesmo versículo no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 20. Esses versículos eles vinham à minha mente e não era de forma aleatória. Eles vieram à minha mente e ao meu coração num período que estava sendo muito difícil amar. A Bíblia nos manda, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai o vosso próximo como a si mesmo. E essas palavras são tão bonitas de se pronunciar,
da gente comentar com as pessoas, mas quando nós estamos vivendo num momento de que é difícil amar, que é difícil colocar em prática estas palavras, o Senhor ele nos coloca à prova. E ao mesmo tempo que as minhas emoções diziam que eu não devia amar, estes versículos gritavam na minha mente, gritavam no meu coração, que mesmo que a circunstância dissesse para mim que era impossível amar, eu precisaria amar para que eu fosse filha de Deus, para que eu fosse verdadeiramente alguém que cumprisse aquilo que diz a sua palavra. Então, isso nos mostra como as nossas emoções são variáveis e, eu repito, como nós não podemos confiar nas nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas são guiadas de acordo com as circunstâncias que nós vivemos. Se as circunstâncias são circunstâncias favoráveis, nós estamos animados e felizes, nós somos pau para toda obra, como diz o ditado popular. Se as circunstâncias não são favoráveis, a gente logo desanima. Mas o que a Bíblia quer nos ensinar, com este versículo que eu li em Jeremias, é que nós temos que colocar toda a nossa confiança em Deus e que nós temos que ser firmes com aquilo que diz a palavra do Senhor. Não podemos nos deixar ser controlado pelas emoções, pelos sentimentos, pelas circunstâncias, ainda que eles pareçam catastróficos, ainda que eles pareçam irreparáveis. A última palavra sempre vem da boca de Deus. O escritor aos Provérbios, o sábio Salomão, ele diz o seguinte, que do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor que vem a resposta da boca. Então nós precisamos colocar a nossa confiança na palavra de Deus. Nós precisamos, quando as emoções vierem com toda a sua fúria, né, seja uma emoção positiva ou uma emoção negativa, nós precisamos balizá-las de acordo com aquilo que diz a Bíblia. Na verdade, o nosso parâmetro sempre precisa ser a palavra de Deus. Nós não podemos nos deixar levar pela correnteza das emoções, dos sentimentos, das circunstâncias, mas nós precisamos deixar que o Espírito de Deus guie as nossas vidas por águas tranquilas. Que o Senhor nos ensine a amar, a perdoar, a olhar com um olhar de misericórdia para aqueles que não conseguem ser da maneira que nós idealizamos, que não conseguem retribuir aquilo que fizemos de bom para eles, que não conseguem devolver o mesmo amor, a mesma amizade e todas as coisas que nós fizemos. Que nós possamos olhar para Deus e pedir a Ele que nos dê um coração que esteja balizado segundo a sua palavra e não segundo as emoções. Que Deus abençoe a sua vida e que você deixe o Espírito Santo guiar todo o teu ser e que todas as emoções negativas que têm vindo na sua mente, querendo fazer com que você tome atitudes precipitadas, que elas sejam controladas pelo poder do nome de Jesus. Um grande abraço para você. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.